E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no Geometria das Ideias e eu vou falar um pouco hoje sobre esse negócio de trabalhar e estudar e como que foi a minha experiência, porque eu fiz a faculdade inteira trabalhando. E tudo começou com uma decisão que eu tive que tomar quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Eu tomei uma decisão muito importante. Vou contar para vocês um grande vacilo que eu dei. Quando eu estava no meu primeiro emprego, eu tive uma oportunidade de ouro que eu desperdicei. Eu tive muita sorte também quando eu fui trabalhar e estudar. E eu vou explicar para vocês, né? Porque somente por causa de uma sorte muito grande que eu tive, vocês vão entender por que eu estou desenhando esse triângulo aqui. Foi somente por causa disso que eu consegui fazer a faculdade trabalhando. Tudo bem, não somente por causa disso, mas isso contribuiu muito, com certeza. Eu vou contar uma experiência na CLT que eu tive, né? Já tem outro vídeo que eu falei sobre isso, mas, né, eu tive uma experiência em que eles queriam me dar carne podre para comer, por incrível que pareça. Mas eu consegui sair dessa situação desse emprego CLT que eu tinha, e inclusive eu consegui, trabalhando menos, eu consegui ganhar mais. Olha só que interessante. Isso aí me ajudou também, porque eu tinha tempo para estudar e para fazer a faculdade. E eu vou te dizer também uma forma de você ganhar muita grana, mesmo sem ter se formado, principalmente você aí que é da área de matemática, e que era o que eu deveria ter feito, inclusive. Né? Eu tive também essa oportunidade que eu joguei fora, além do emprego que eu acabei jogando fora também, que eu vou falar para vocês. Mas são erros que a gente comete, né, ao longo da nossa trajetória. Vou falar também do mestrado, que era uma situação em que eu trabalhava e estudava também, mas no mestrado eu optei por dar foco ao trabalho e sair do mestrado. Mas foi crucial, tá? Eu ter saído do mestrado, porque eu fiz uma série de consultorias, né? Foi aí que eu profissionalizei mais a minha empresa e eu consegui aumentar a minha renda, inclusive na pandemia, quando todo mundo estava em crise, né? Então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Eu já contei no último vídeo que eu falei sobre a engenharia. Por que que eu não quis ser engenheiro e tal. Eu contei um pouquinho da minha história de vida, então vou aproveitar aqui essa linha do tempo que eu utilizei. Né? Então vamos lá. Vou expandir logicamente isso aqui um pouquinho, né? Antes de eu fazer um curso técnico, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu lembro direitinho que meu pai me sentou numa cadeira e ele colocou um panfleto na minha frente. Era um panfleto de cursinho. E ele falou: meu filho, você já vai fazer 14 anos de idade e você não pode chegar aos 18 anos sem ter um emprego. Notem isso porque vai ser muito importante essa conversa que eu tive para uma decisão que eu tomei lá na frente quando eu fui escolher a minha faculdade. E aí, o meu pai, ele era técnico, hoje ele já é aposentado, mas ele era um técnico de uma empresa estatal, e isso aí possibilitou para ele a gente tivesse um padrão de vida muito bom. E dessa forma, ele seguiu a mesma lógica que se eu tivesse também um curso técnico, que eu conseguiria ter também, né, um padrão de vida muito bacana, e eu gostei dessa ideia. Eu com 14 anos, eu me imaginei, nossa, aos 18 anos eu vou pagar a minha própria faculdade, eu vou ter o meu carro, eu vou ter uma casa. Coitado, né? Desculpa a minha risada, gente, mas era uma coisa que não era realidade, né? Porque meu pai, ele se formou no curso técnico, sei lá, na década de 80, era uma outra economia, onde quase ninguém tinha curso superior e poucas pessoas tinham curso técnico, né? E, enfim, eu vi que a situação era mais complicada que isso, mas mesmo assim eu não me arrependo de ter feito, né, de ter ralado para ter esse curso técnico no Cefet, que é uma escola federal, que hoje é também uma faculdade, porque eu ganhei, apesar de não ter me garantido um emprego assim para me deixar rico, ele me ensinou a pensar, me ensinou a gostar de matemática, teve outras habilidades, né? Teve muitas vantagens que eu adquiri estudando nessa escola federal. Né? Mas aí eu tive que tomar essa decisão e eu escolhi o técnico em eletrônica. Eu já falei com vocês por que eu escolhi o técnico em eletrônica. Por causa da minha curiosidade de pequeno, né, de abrir computadores e brinquedos que fossem. Eu vi essas coisas aqui, ó, e eu tinha curiosidade para saber como essas coisas funcionaram, e realmente eu acabei acertando isso aí porque era justamente isso que eu aprendi no curso técnico, né?
E beleza, aí eu fiz o curso técnico, né, aos trancos e barrancos, passei ali muitas dificuldades, mas eu consegui me formar com muito custo, né, conquistei esse diploma aqui, que não é bem esse diploma, né, é um diploma fake, né, que eles deram, um diploma, digamos assim, cerimonial, né, que eles nos deram no dia da formatura, que eu guardei, né, mas aí eu fui para o mercado de trabalho e eu vou explicar para vocês um pouco do contexto da minha rotina, né? Quando eu comecei a fazer esse curso técnico, era o ano de 2010, né? Para vocês lembrarem, o que tinha em 2010? O YouTube já existia, tá entrando aí um solzinho para deixar o nosso vídeo mais bonito. Mas o YouTube já existia, já só que era muito menor do que era hoje. Mas eu já tinha uma rotina muito intensa, assim, né? Porque eu estudava no período da manhã, vou colocar aqui de 7 até meio-dia. Né? Eu estudava no período da manhã, eu ia para a escola, fazia ensino médio, sendo que eu tinha retorno 2 dias à tarde, né? E eu fazia o curso técnico à noite, das 19 horas até as 22h30. E aos sábados eu fazia curso de inglês. Então era uma rotina bem intensa e a minha vida era só estudar, tá? Eu não saía, até porque eu também nunca fui essa pessoa muito sociável e tal. Eu sempre fui de ficar em casa, mas na minha mesmo. Então, assim, mas eu dedicava o meu final de semana já ao estudo nessa época, porque era o tempo que eu tinha. Tudo bem que a escola, apesar de ser uma escola tradicional, uma escola que tinha ali um certo grau de dificuldade, não se comparava ao nível do curso técnico, né? No curso técnico eu estudava ali coisa de engenharia, literalmente, né? Então eu me acostumei com essa rotina. Então quando eu fui ali, eu fiz 18 anos, né, indo um pouquinho mais para frente, eu passei a fazer estágio, porque era parte da conclusão do curso técnico fazer estágio. Então eu fiz um estágio e aí que foi o primeiro vacilo que eu cometi, né? Que foi eu joguei um emprego de ouro no lixo, né? Mas só voltando, né? Então essa foi a decisão que eu tive que tomar aos 14 anos. Eu já tive que escolher ali algo que possivelmente seria minha profissão e de fato foi, né, cara? Porque se não fosse esse curso técnico, dificilmente eu teria me interessado por fazer engenharia elétrica, porque essa era a formação dos meus professores. Os professores que davam aula para mim lá no Cefet eram, em sua maioria, formados em engenharia elétrica. Todos eles eram ou da PUC ou da UFMG, e foi por isso que eu escolhi a PUC para estudar, né? Eu tinha professor dessas três áreas, ou era da PUC, ou era do Cefet, ou era da UFMG. Mas voltando, né? Então, aos 18 anos, eu cometi um vacilo, que foi o quê? Eu arrumei um estágio, né? Custei a arrumar estágio. Nossa senhora, era uma época ruim, porque era muita entrevista que eu fazia, e aí eu falava inglês, eu me achava, não, eu falo inglês, e segundo eu vejo na mídia, os profissionais que falam inglês, eles vão ter uma grande vantagem no mercado de trabalho. Então eu achava que eu já ia ser colocado ali numa posição de destaque. Por isso acho que é bom, às vezes, você procurar emprego aos 18 anos, porque você já vê ali como que é o mundo real, entendeu? Você vê o que é o choque de realidade. Você vê que, na verdade, você não é ninguém, cara. Você é um número. Eu falava assim, mas eu estudei no Cefet, falo inglês. Cara, eu chegava lá, tinha 50 candidatos que estudavam no Cefet também, tinham falado inglês, sem contar os que era filho do fulano de tal da empresa. Então eram muitas e muitas empresas que eu fazia entrevista, que eu gostava, cara, eu quero trabalhar aqui, mas a empresa não me queria. Então eu arrumei um estágio numa empresa pequena, que tinha ali cerca de seus 5 funcionários. E eu lembro que nessa época foi a única oportunidade, talvez, que eu tive de ser indicado, né? Não nessa empresa de 5 funcionários, que eu ralei, fui através da entrevista normal. Mas eu lembro que meu primo me passou um contato, né? Esse primo meu, ele era mais velho que eu, vários anos, né? Eu tinha ali 18 anos, ele devia ter uns 30 e poucos. Mas ele me indicou um colega dele para uma empresa que não existe mais, mas essa empresa depois ela seria comprada pela General Electric, era uma empresa grande e tal, era uma empresa que tinha essa demanda por pessoas que falavam inglês. E esse cara, eu não sei se ele me ligou, se eu liguei para ele, mas eu já tinha conseguido o estágio nessa empresinha aqui de 5 funcionários. E o cara me perguntou, e aí, você tá trabalhando? Eu falei, já consegui um estágio. Aí o cara, tá bom, beleza, que pena, depois a gente conversa. E eu, cara, hoje eu sou mais malandro, eu falei, cara, ele tava interessado em mim, eu fui muito burro, eu devia ter falado, olha, eu estou, mas se você tiver uma proposta para mim, eu tenho interesse em ouvir, vamos conversar. Só que 18 anos, né, gente, você não tem experiência, você não tem essa malandragem, você não tem esse jogo de cintura. E aí,
eu recusei e perdi uma oportunidade, sendo que eu poderia ter conseguido ali um emprego muito melhor, mas aí a gente já entra naquela coisa do filme Efeito Borboleta, né? Se eu tivesse feito tal coisa, eu não sei, cara, o que poderia ter acontecido. Mas aí eu fiz esse primeiro estágio, eu saí desse primeiro estágio, eu fui para outro estágio, que era a empresa, que foi o único emprego de CLT que eu tive a minha vida inteira, que foi a questão da carne podre, que eu vou contar agora para vocês. Um dia eu estava lá nessa empresa comendo um bife de fígado, né? E aí o bife veio meio dobrado. Sabe quando você frita o bife ele vem meio dobrado? Eu juro pra vocês, gente, quando eu desdobrei o bife, a carne estava da cor dessa placa aqui, sem exagero. Tanto é que chamou a atenção no refeitório, todo mundo de outras mesas assim ficou chocado. E isso é perigoso, gente, porque a cor verde na carne quer dizer bactérias de putrefação. Então, literalmente, a empresa dava carne podre pra gente comer. Enfim, clique no vídeo que eu estou deixando linkado aqui se você quiser saber mais sobre esse e outros perrengues que eu passei nessa empresa, tá? Mas eu saí de lá e aí que eu consegui a façanha de ganhar mais trabalhando menos, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, né, de trabalhar e estudar. Porque desde que eu comecei a fazer o estágio, eu já trabalhava e estudava. Porque o curso técnico que eu fazia, ele eu era para eu ter me formado, né, em 2011, só que eu tive uns atrasos na minha formatura. Um porque eu tomei bomba mesmo. Sim, gente, eu já tomei bomba, né? Eu tomei bomba na disciplina de eletrônica digital e foi uma bomba merecida, né? Porque eu realmente eu não tinha maturidade para estudar na época. E, enfim, eu estava em recuperação também em várias matérias e acabou que foi nessa que eu reprovei, mas poderia ter sido em outra. Então atrasou aí minha formatura em uns 6 meses. Mas eu tive também o azar de ter acontecido uma greve, né? E essa greve me atrasou pra caramba também. Atrasou mais 6 meses, então eu tive ali um ano de atraso. Então, por causa desse ano de atraso, no ano de 2011, era um ano que eu já era para ter concluído o curso técnico. Mentira, ano de 2012, né? Já era para eu ter concluído o curso técnico. Inclusive, eu passei no vestibular da PUC, né? E não pude pegar a vaga por causa desse combo aí, nesse combo maldito aí da bomba, mais da greve, né? Então, ao invés de entrar na faculdade aos 18 anos, eu pude entrar aos 19 anos, que é um grande privilégio ainda, considerando o nosso país, a situação que a gente vive, né? Eu entrei com o FIES, tá? Na PUC, uma faculdade particular. Se vocês quiserem um vídeo sobre FIES, vocês me falem aí. Hoje eu devo uma grana até hoje por causa disso, né? Mas já é uma história para outro vídeo. Então eu tive logo ali a experiência de eu trabalhava de 8 até as 15 horas no meu primeiro emprego. E era o padrão de estágio, né? 8 até as 15 horas. E aí eu ia para o curso técnico na parte da noite, mas até então não deu tanta diferença. Por quê? Porque vocês lembram que quando eu tinha 16 anos eu já estudava o dia inteiro e tal. E eu tinha que ir para o curso técnico à noite. Então a minha carga horária não estava tão diferente e eu já tinha concluído o curso de inglês. Então, ou seja, os sábados, né, eu já tinha os sábados livres, entre aspas, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar no final de semana. Mas aí o bicho pegou mesmo, foi quando a empresa das trevas, né, que eu não vou citar o nome, essa empresa me contratou via CLT. Por quê? Porque essa empresa que me deu carne podre, aí eu já trabalhava em período integral. Eu acho que era tipo, sei lá, de 7... Não, mentira, era de 8 até as 16h45 ou 17h45, não sei. E aí, pessoal, aí a minha situação mudou muito. Por quê? Porque eu não tinha tempo para nada durante a semana. Era eu acordar, ir para a empresa, aí eu saía da empresa, ia para a faculdade. Às vezes eu ia para a faculdade correndo, porque tinha... Empresa, você sabe como é que é. Às vezes você tá ali, era às 16h45, meu chefe chegava ali, ó, tem essa placa aqui que é para o cliente tal e tem que consertar esse negócio para ontem. Eu tinha que ficar ali, eu acabava tendo que ficar ali até mais tarde, né? E não recebi hora extra, né? Porque aí a questão, um golpe aí que as empresas dão, de dar você ficar mais tempo ali trabalhando, mas às vezes eles não vão te pagar hora extra, eles vão considerar aquilo ali como banco de horas e aí você nunca também pode compensar essas horas, né? Você tem que ficar compensando tudo picado ali, tipo assim, vai compensar 5 minutos por dia, que grande bosta, né? Mas então eu tinha essa dificuldade
E eu pensava, assim, às vezes, em estudar na hora do almoço, mas aí eu tava numa empresa, né, cara? Era uma indústria ali. Como é que eu ia sentar ali, às vezes, para estudar? Era difícil, mas eu acabava fazendo. Às vezes eu tinha uma estação de trabalho ali na linha de produção, que tinha uma mesa ali. Então, às vezes, eu pegava os meus materiais de estudo e ficava ali estudando cálculo 1, geometria analítica ali na empresa. E aí eu pensava, tem o setor de engenharia, eles podem me ver aqui estudando cálculo, geometria analítica, quem sabe eu consigo uma vaga na engenharia, outra ilusão minha, né, cara? Porque ali o que importava ali era se você era amigo do fulano de tal, se, entendeu? Era isso que importava. Eles estavam cagando para todo o resto, então não faria a menor diferença, mas, né, o estudo valeu a pena. E eu estudava também todos os finais de semana. E curiosamente, né, apesar de eu trabalhar muito mais, eu ter muito menos tempo, eu acho que essa foi a época, tirando o final do curso, que eu fiquei ali fissurado, nem tirar nota alta por causa do mestrado, mas eu tirei notas mais altas. Eu lembro que eu tirava ali no mínimo 80, tirava 90 em todas as matérias da faculdade. É muito estranho, né? E aí passou-se um pouco o tempo e eu comecei a ficar insatisfeito nessa empresa, porque ele não tinha, né? Enfim, cara, veja um vídeo que eu fiz 3 vídeos falando sobre a experiência na CLT, mas aí eu fiz uma conta muito interessante na minha cabeça, que eu descobri uma maneira de sair desse emprego, trabalhar menos, ou seja, ter mais tempo para estudar, porque a faculdade acaba entrando em conflito com o emprego. Por exemplo, às vezes eu estudei na PUC, lá todo sábado eu tinha aula de 7 até as 13 horas. Então, todo sábado, de 7 até as 13, eu tinha aula. E às vezes meu chefe queria que eu fizesse hora extra no sábado. Eu falava, cara, eu não posso, velho, eu tenho aula e tal. E aí ele vai fazer cara feia porque ele não quer. Ele quer que o seu objetivo número 1 seja a empresa. Eu falava, cara, mas eu não tenho futuro aqui nessa bosta, velho. Pra que eu vou largar minha faculdade, que é uma coisa que vai me dar né, vai me elevar a outro patamar, pra eu ficar aqui fazendo essa tarefa repetitiva, né, que eu até gostava de fazer, mas era ficar cortando coisa, de dar manutenção, que é interessante, mas depois ali chega no limite, você fica fazendo ali um monte de coisa muito repetitiva, né? Até separei aqui um ferro de solda para vocês que está sem ponta, mas é uma das coisas que você utiliza, né, na eletrônica, você solda placas, fica ali aspirando gases de estanho, de chumbo, né? Mas enfim, eu ficava fazendo essas coisas ali, que são coisas legais de se fazer, mas não ia agregar muito, né? E aí eu descobri uma coisa, né? Eu fiz uma conta que se eu ganhasse num estágio de engenharia, que assim, por cima ali um estágio de engenharia na época, né? Vamos contextualizar aqui ano de 2013, poderia me pagar ali uns R$ 1.300 no máximo. Mas eu consegui um estágio que me pagava R$ 817,50 e eu poderia completar isso sendo monitor da faculdade, porque como eu tinha notas boas em cálculo, geometria analítica, eu tinha ali 80, 90, e que eram poucos alunos que conseguiam tirar essas notas, eu poderia ser monitor dessas disciplinas e eu ganharia ali pela PUC uma bolsa de R$ 220. Então, fazendo aqui uma soma, eu ganharia 1.137, ou seja, eu ganharia mais do que... Aí, tá vendo? Apanhei aqui para fazer a conta. Ao vivo é isso aí, gente. Eu ganharia mais do que a empresa me pagava. A empresa me pagava R$ 1.000, né? R$ 1.005 e tinha que pagar FGTS, INSS, então eu tinha líquido R$ 800 no meu bolso, sendo que aqui não era CLT, então eu teria líquido, né? Era estágio, eu teria líquido 1.000 conto no meu bolso, eu trabalharia 6 horas e tinha a carga de 4 horas da monitoria, cara, mas os alunos, pasmem, né? Os alunos não iam na monitoria. Os alunos não... Eles só iam quando tinha prova. Então eu lembro direitinho que uma das coisas que eu mais estudava nessa época era esse livro aqui do Halliday, de Física 3, que foi quando eu comprei esse livro já com o meu salário, né? Sim, eu mesmo comprei esse livro aqui, eu gostava de comprar os livros da faculdade, e eu lembro que eu apanhava pra caramba no Halliday na hora da monitoria e estudava, né? Eu estudava bastante e ganhava para isso, olha que beleza. E aí, logicamente, quando ia algum aluno lá, quando tinha alguma prova, eu parava e ajudava, mas, ou seja, na prática, esse dinheiro aqui da monitoria, ele tinha pouquíssima demanda, então eu consegui trabalhando menos, ganhar mais. E olha só, e tinha uma outra coisa que eu poderia ter feito também, que eu vou falar para vocês mais para frente, que eu não pensei, né, em fazer, mas aí é a imaturidade, e essa outra oportunidade também bateu na minha porta. Sim, então eu desperdicei uma oportunidade de trabalhar na General Electric,
e desperdicei também uma oportunidade de que eu não vou falar por enquanto o que é, porque eu preciso criar ganchos aqui para vocês ficarem até o final do vídeo. Mas essa outra oportunidade também eu poderia ter ganhado ainda mais do que a General Electric me pagaria e teria ainda mais tempo para estudar, né? Mas eu vou falar isso aí mais pro final. Então, eu saí dessa empresa da CLT e fui fazer um estágio de engenharia que foi muito frustrante, né? Porque eu achava que eu iria desenvolver produtos e tal, mas na verdade eu ficava fazendo ali coisas bem repetitivas, tipo emitir nota fiscal, eu ficava apertando um monte de botão nas máquinas, né? Já, enfim, no vídeo anterior que eu fiz sobre por que eu desisti de ser engenheiro, eu falei um pouco mais sobre isso, que também vai estar linkado aqui em algum lugar para vocês. E aí que eu fui para os Estados Unidos da América. Fui estudar numa universidade chamada Purdue University, é um nome esquisito aqui, estou escrevendo aqui se vocês quiserem pesquisar, mas eu fiz parte do finado Ciência Sem Fronteiras, se vocês quiserem pesquisar aí sobre o que é. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, aí foi um período da minha vida que eu fiquei sem trabalhar, né? Eu ficava só por conta do estudo e foi um dos períodos mais desgastantes da minha vida. Sim, até quando eu fiz o mestrado aqui trabalhava, não foi tão pesado porque, cara, era punk, a faculdade é mundialmente reconhecida, mas era punk, era um negócio muito bom, né? Porque eu aprendi muito de engenharia. Ali eu acho assim que foi aquele um ano contou mais para minha formação em engenharia do que a minha universidade aqui no Brasil. Nada contra a PUC, tá? Amo a PUC, não tô cuspindo aqui no prato que eu comi. Mas era outro contexto, né, gente? É um país de primeiro mundo, não tem como comparar. Mas, então, resumindo aqui até agora, né? Estudar e trabalhar é muito foda, cara, porque entra em conflito a sua relação, você querer fazer uma faculdade com a demanda que uma empresa vai ter de você, que eles querem que você esteja disponível para eles o tempo inteiro. Eu já falei que eles queriam que eu fizesse hora extra, eles queriam que eu entregasse coisa ali no último minuto, então eles queriam que eu perdesse aula. E o fim de semana era também um tempo que eu usava para estudar. Então, se eu fizesse hora extra no sábado ou até no domingo, como eu já fiz uma vez, para nunca mais, cara, porque eu ganhei pouco e eu fiquei um domingo inteiro naquela empresa, sabe? Quem tava lá fazendo hora extra tava enrolando porque não tinha chefe para olhar. E eu, não porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu não consigo fazer isso, que eu não consigo enrolar, cara. Se eu tô lá, eu tinha que fazer alguma coisa, não tinha celular, então eu acabava trabalhando. E aí eu perdi uma oportunidade de estudo que era única. Tipo assim, quando você trabalha o dia inteiro e estuda, cara, o fim de semana você não pode dar mole. Porque se você não estudar aqui nesse final de semana, você só vai poder estudar de novo uma semana depois. E às vezes você vai ter uma aula aqui de álgebra linear, que era uma das matérias mais difíceis que eu já fiz, que eu tive dificuldade, que se eu perder essa aula de álgebra linear para tirar uma dúvida, na outra aula já vai ser a prova, ou seja, então eu poderia perder uma oportunidade crucial de tirar a dúvida com o professor, entendeu? Então acho que é por isso que as minhas notas eram melhores, apesar de eu ter menos tempo para estudar. Olha que paradoxo interessante, porque eu tinha que ficar muito esperto, cara, para eu não vacilar ali, que um escorregado ali eu tomava pau. E eu tinha FIES, eu teria que pagar a faculdade depois de formado e eu pagava também por mês ali uma parte do FIES, cara. Então acho que quando você paga a faculdade, eu acho que você dá um valor diferente, sabe? Porque é cortado na sua carne ali. Eu tava o dia inteiro trabalhando em CLT, era um sacrifício que eu fazia para que eu pudesse pagar a minha própria faculdade. Então, sei lá, cara, eu dava muito, muito, muito valor ao meu estudo, beleza? Mas aí vamos para a parte em que eu voltei dos Estados Unidos, e aí que é uma parte um pouquinho diferente, né? Eu vi que lá nos Estados Unidos eles inventavam coisas legais, eu tinha oportunidades assim. No Brasil eu ia ficar só preenchendo um monte de planilha, então eu abdiquei, digamos assim, né? Nem sei se eu poderia usar essa palavra nesse contexto, mas eu desisti de trabalhar na indústria porque eu falei, cara, tem vaga sim para desenvolvimento de produtos, como muitos de vocês colocaram aí nos comentários, mas essas vagas são escassas, velho. Tipo assim, na minha região aqui, eu abri no outro vídeo as vagas de emprego, era tudo você ser um administrador. Não era vaga de engenharia, eram vagas de administração com diploma de engenharia. Então eu desisti, e aí que foi que eu comecei a fazer uma coisa que eu poderia ter feito já aos 18 anos de idade, que era o quê? Eu fui dar aula em um curso de inglês, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e eu falei, cara, tô voltando dos Estados Unidos, mano. Eu fui pro curso de inglês onde eu estudava, e a diretora lá, uma pessoa de quem eu gosto muito,
ela abriu as portas para mim, eu fiz o processo seletivo, né? Era um ambiente que eu já conhecia, e eu, para minha surpresa, eu percebi que professores que davam curso de inglês ali ganhavam bem. Para vocês terem ideia, ela me pagou a mesma quantidade que uma pessoa com formação em letras ganhava, ou então um certificado de Cambridge, mesmo sem eu ter o certificado, porque eu tinha um bom nível de inglês. E aí eu já gostei dessa lógica, né? Que realmente ela não está preocupada com o canudo, né? Ela está preocupada com o resultado ali que os alunos dela vão ter. E eu poderia ter feito isso já aos 18 anos, porque já aos 18 anos eu falava o inglês muito bem. Claro que não tão bem quanto depois de viver um ano nos Estados Unidos, mas eu poderia ter estudado, ter pegado um certificado, etc, né? Porque eu já era fluente, eu já falava. Então é isso, essa é a dica de ouro que eu quero dar para você, né? Você pode não só dar aula de inglês também, mas você pode dar aula particular de exatas. Tem muito aluno aí passando perrengue em cálculo 1, passando perrengue, às vezes no ensino médio, às vezes para fazer um concurso militar, e você vai ter que saber fazer um marketing aí, talvez através da internet. Se você já tiver a sorte de estar em um meio, né, de pessoas que vão precisar do seu serviço, por exemplo, no meu caso, os vizinhos, né, já me pediram muitas aulas particulares de matemática, porque o pessoal sabia que eu fazia engenharia, e dá para você ganhar uma renda boa, tá? Aí é você empreender, se você souber vender, né, negociar o valor de uma hora aula. Então tá aí uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito desde os 18 anos e teria me possibilitado trabalhar e estudar e da maneira esperta, como eu falei, né? Às vezes você não precisa ficar só focado em um emprego CLT, principalmente enquanto você está aí na universidade, porque às vezes você pode trabalhar menos, mas mesmo assim você pode ganhar mais.